Exercício 1. Em certas observações astronômicas, os cientistas encontram situações nas quais é possível detectar o efeito Doppler com a luz. Nessas situações, a percepção de que a cor da luz emitida por certa estrela parece ser mais avermelhada do que realmente é, significa que... Pessoal, o que acontece? Lá pelos anos 1920, alguns astrônomos começaram a perceber que as luzes que vinham de estrelas de galáxias mais afastadas, elas eram um pouquinho diferentes. As luzes pareciam um pouco mais avermelhadas do que elas realmente eram. Acontecia o que a gente chama de um desvio para o vermelho, em inglês o redshift. E aí, com essa descoberta, o que aconteceu? Os pesquisadores passaram a acreditar que o efeito Doppler acontecia também para a luz. E aí, com o passar dos anos, um físico chamado Hubble observou várias estrelas e com isso ele comprovou que o efeito Doppler também acontecia para a luz, nesse caso chamado efeito Doppler-Fizeau. Agora detalhe, se eu colocar para você aí na tela todas as cores de luz do nosso espectro eletromagnético, desde o vermelho até o violeta, a gente observa o seguinte, que o vermelho é a cor de menor frequência e o violeta é o de maior frequência. Então, o fato da luz vindo de estrelas sofrer esse desvio para o vermelho, ou seja, ter maior presença de luz vermelha, comprova que o universo está em expansão. Bom, pessoal, no caso do efeito Doppler para a luz, eu não posso usar a mesma equação que a gente aprendeu lá para o som. A gente vai usar essa equação que você está vendo aí na tela, só faltando definir os sinais que existem entre C e V. C é a velocidade da luz no vácuo, que vale para a gente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E V é a velocidade com a qual a fonte de luz se aproxima ou se afasta do observador. Bom, vamos lá. No caso de uma aproximação, da mesma forma que a gente já aprendeu para o som, a gente percebe uma frequência maior do que a real. Bom, como a frequência aparente é maior do que a frequência real, na equação vai para a gente o sinal de mais na parte de cima e o sinal de menos na parte de baixo. Agora, no caso de um afastamento, eu percebo uma frequência aparente menor do que a frequência real. Portanto, vai para a gente o sinal de menos na parte de cima da equação e o sinal de mais na parte de baixo. Bom, voltando no enunciado, a questão falou que a percepção foi de que a cor da luz emitida por certa estrela parece ser mais avermelhada do que realmente é. Se a gente observar de novo nessa escala de frequência que eu coloquei para você aí na tela, a gente percebe que a frequência da luz vermelha, ou seja, a frequência aparente, é a menor delas, ou seja, é menor do que a frequência real. E se a frequência aparente é menor do que a frequência real, significa para a gente que está acontecendo um afastamento. Da mesma forma que a gente aprendeu para o som, ou seja, não interessa se é luz, não interessa se é som, quando eu percebo uma frequência menor do que a real, é porque está acontecendo um afastamento, e quando eu percebo uma frequência maior do que a real, é porque está acontecendo uma aproximação. Portanto, a nossa resposta é a letra B. A estrela está se afastando da Terra. Exercício 2. Um pesquisador percebe que a frequência de uma nota emitida pela buzina de um automóvel parece cair de 284 Hz para 266 Hz, à medida que o automóvel passa por ele. Sabendo que a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo, qual das alternativas melhor representa a velocidade do automóvel? Bom, como toda questão da prova do ITA, essa questão vai exigir um pouquinho mais da gente. Vamos lá no enunciado, onde ele diz o seguinte, que a frequência da nota emitida pela buzina de um automóvel parece cair de 284 Hz para 266 Hz à medida que o automóvel passa por ele. Então, o que acontece? Tanto essa frequência de 284 Hz como essa de 266 Hz são as chamadas frequências aparentes. Coelho, mas como assim? Vamos dar uma olhada, vamos representar isso numa figura.
O enunciado disse que é à medida que o automóvel passa por ele. Então tem ali um observador, um carro vindo buzinando e o carro vai passar por ele. Então, se a gente for representar essas duas situações, onde a frequência ora é 284 Hz, ora é 266, eu sei que um caso é quando o carro está se aproximando do observador e outro caso é quando o carro está se afastando dele. Agora vamos dar uma olhada para a parte da esquerda da figura, onde o carro está indo em direção à pessoa, ou seja, ele está se aproximando da pessoa. Nesse caso, quando eu tenho uma aproximação, a gente aprendeu que a frequência aparente é maior do que a frequência real. Portanto, das duas frequências aparentes que ele passou no enunciado, a maior delas é quando acontece uma aproximação. E, se a gente olhar para o lado direito da figura, o caso onde o carro está indo embora já passou pelo observador, o que a gente sabe? A gente sabe que quando quem produz o som e quem ouve se afastam, a gente percebe uma frequência menor do que a real. Portanto, a frequência de 266 Hz é a frequência aparente no caso de um afastamento. Então vamos lá. A questão quer descobrir a velocidade do automóvel. Se eu for aplicar a equação do efeito Doppler para a situação da esquerda, eu tenho que a frequência aparente é igual a frequência real que multiplica a velocidade relativa entre o som e o observador, dividido pela velocidade relativa entre o som e a fonte sonora. E agora eu preciso decidir o sinal de mais ou de menos. Bom, antes disso, vamos dar uma olhadinha nas informações que a gente tem. Eu sei a frequência aparente da aproximação, eu sei a velocidade do som, que foi passada no enunciado 330 metros por segundo. Eu quero descobrir a velocidade da fonte sonora. Agora, eu não sei velocidade do observador, não sei frequência, ou seja, eu tenho, para essa equação, 3 incógnitas. E para resolver um problema assim, eu precisaria de 3 equações. O que acontece? Eu consigo escrever a equação para o caso da aproximação e consigo escrever a equação para o caso do afastamento. Então, se a gente não fizer nenhuma consideração, o problema não teria uma solução. Mas como eu disse no começo da questão, as provas do ITA sempre exigem um pouco mais da gente. Bom, a questão não disse, mas a única forma da gente resolver esse exercício é considerando o observador parado. Então, para a gente, velocidade do observador é igual a zero. Pessoal, agora voltando para a equação. Se a velocidade do observador é igual a zero, eu não vou me preocupar com o sinal na parte de cima. Agora, na parte de baixo, vamos lá. A fonte sonora, que é o carro, está se deslocando para a direita e o carro está buzinando. O som da buzina vai ao mesmo tempo para todos os lados, mas como a gente aprendeu na aula passada, a parte do som que interessa para a gente é o som que vem em direção ao observador. Então eu vou anotar para você aqui que V é a velocidade do som. Então vamos lá. A velocidade relativa entre V e VF. Dá uma olhadinha para os vetores. Como os dois vetores estão para o mesmo lado, significa para a gente que a velocidade relativa é dada pela diferença entre as velocidades. Então a equação fica da seguinte maneira. Frequência aparente. No caso da aproximação, ela vale 284 Hz. Frequência real eu não sei, que multiplica velocidade do som. Foi dado no enunciado que ela vale 330 metros por segundo. Então eu vou escrever que é F vezes a velocidade do som, que é 330, dividido por V, que é a velocidade do som, 330, menos VF. Agora, pessoal, eu vou parar por aqui um pouco, não tem muito como eu continuar, porque eu não sei o valor da frequência real e quero descobrir a velocidade da fonte sonora, no caso, a velocidade do carro.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada para a parte da direita da figura, onde o carro já passou pela pessoa, já passou pelo observador. E vamos escrever a equação da frequência aparente, que a frequência aparente é igual à frequência real, que multiplica a velocidade relativa entre a velocidade do som e do observador, dividido pela velocidade relativa entre a velocidade do som e da fonte sonora. Como a gente acabou de falar, a gente considerou que o observador está parado. Então, a velocidade do observador é igual a zero. Eu não me preocupo com o sinal na parte de cima da conta. Agora, na parte de baixo, a pessoa está parada e o carro está se afastando. Porém, a parte que me interessa do som emitido pela buzina é o som que vem em direção à pessoa. Então, vamos anotar. A fonte sonora se desloca para a direita e o som está se deslocando aqui para a esquerda. Poxa, Coelho, mas o som não vai para frente também? Vai sim, mas lembra o que a gente falou. A parte do som que me interessa para fazer a velocidade relativa é a parte do som que vai em direção à pessoa. Então vamos lá. Dá uma olhada nos dois vetores, o da fonte sonora e do som. Eu percebo que tem um vetor para cada lado, e quando é um vetor para cada lado, a velocidade relativa é dada pela soma das velocidades. Agora, substituindo os valores na equação, eu vou dizer que a frequência aparente, nesse caso do afastamento, a gente aprendeu que ela vale 266 Hz, que é igual à frequência real, que eu não sei, que multiplica a velocidade do som, 330, foi dado no enunciado, dividido pela velocidade do som, que é 330, mais a velocidade da fonte sonora, que eu quero descobrir. Agora, olha que interessante. Eu tenho duas equações, não sei a frequência real e não sei a velocidade da fonte sonora. Mas, com duas incógnitas e duas equações, eu consigo achar o que eu quiser. Consigo achar a frequência real, consigo achar o valor da velocidade da fonte sonora, que é o que a questão pediu para a gente. Então, olha só, se a gente observar, na primeira questão eu tenho f vezes 330 e na segunda questão eu também tenho f vezes 330. O que eu vou fazer? Eu vou isolar essa parte que é igual nas duas. E para isolar o f vezes 330, na equação da esquerda, esse 330 menos vf vai multiplicar o 284. Então fica para a gente 284 que multiplica 330 menos VF é igual a F vezes 330. Vou fazer a mesma coisa na outra equação, ou seja, para isolar F vezes 330, eu vou pegar o 330 mais VF, que está dividindo aqui nessa fração, e esse 330 mais VF vai multiplicar o 266. Então, vai ficar para a gente assim, ó, 266, que multiplica 330 mais VF é igual a F vezes 330. Agora, olha que interessante. Toda essa conta aqui é igual a F vezes 330. Toda essa conta aqui é igual a F vezes 330. Conclusão, eu posso igualar esse trecho da esquerda a esse trecho da direita. E é isso que a gente vai fazer junto agora. Eu só vou apagar o que a gente tem aqui para abrir espaço para continuar essa conta. Então, vamos lá, continuando. Eu tenho que 284 que multiplica 330 menos VF é igual a 266 que multiplica 330 mais VF. E agora eu vou apagar isso que a gente tem aqui embaixo. Agora eu vou fazer
uma coisa que a gente aprende lá com o Ferreto no canal dele, que é fazer a propriedade distributiva, ou seja, eu vou multiplicar o 284 por esses dois termos aqui dentro, e aí vai ficar para a gente 284 vezes 330 menos 284 vezes VF. É igual a... Do lado de cá, eu também vou fazer a propriedade distributiva, ou seja, vou multiplicar o 266 pelo 330 e pelo VF. Então fica 266 vezes 330 mais 266 vezes VF. Bom, ao invés de fazer essa conta, como a gente não vai estar com calculadora na hora do vestibular, eu vou seguir por um caminho que fica um pouco mais fácil. Eu vou deixar de um lado da conta todo mundo que tem VF e do outro lado da conta todo mundo que não tem VF. Então vamos lá, do lado esquerdo da igualdade, eu vou deixar 284 vezes 330. Agora, esse 266 vezes 330 está positivo do lado direito, ele vai ser escrito do lado esquerdo negativo. Então fica 266 vezes 330. Isso é igual a... Do lado direito da equação, eu já tenho o 266 VF. Agora, o 284 VF que está lá do lado esquerdo vai ser escrito do lado direito trocando o sinal. Ou seja, como lá é menos 284, aqui ele vai ser mais 284 VF. Agora, pessoal, aqui do lado esquerdo da equação, percebe que tem 330 nos dois termos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 330 em evidência e vou escrever entre parênteses 284 menos 266. Isso é igual a, do outro lado, 266 VF mais 284 VF vai dar para a gente 550 VF. Bom, resolvendo o que a gente tem entre parênteses, 284 menos 266 dá para a gente 18. Isso é igual a 550 VF. E isolando o VF, eu tenho 330 vezes 18 dividido por 550. E aí, fazendo essa conta, a gente encontra que a velocidade da fonte sonora é igual a 10,8 metros por segundo. Então, a nossa resposta é a letra A.